E aí, galera? Tamo de volta, eu sou Geraldo Maciel, essa é a Playlist Infinita. Tamo aqui mais uma semana falando de mais uma banda de vários discos. E essa semana é a vez de Parkway Drive, é ou não é, Lucão? É isso aí. Eu me perdi no personagem. Falei, peraí, o que eu tenho que fazer agora? É isso aí. Porra, velho. Mas antes da gente falar mais de Parkway Drive, o que você vai fazer? Você, pessoa sensacional que tá aí assistindo a gente, vai deixar aquele gostei aqui embaixo, vai se inscrever no canal, vai clicar no sininho para ativar as notificações, vai ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no canal, vai mandar pro seu amigo o vídeo, falar assim, olha esses caras falando de Parkway Drive, que da hora, certo? Fortalece nós. Eu não sei se ele ficou animado esse jeito por causa da banda ou se é só animação mesmo, porque estamos aqui gravando e tudo mais. Eu acho que é mais animação da gente estar aqui, porque eu gosto de gravar perto dos meus amigos. Quando a gente grava pelo Zoom, eu fico meio chateadíssimo. Meio chateadíssimo. Como é que é possível, velho? Nossa, velho. Mas vamos lá. Ó, dessa vez, você que acompanha o canal, sabe que a gente conta as histórias aí da nossa juventude, de quando que a gente conheceu a banda, que não sei o quê. Aqui, velho, não tem história nenhuma, porque a gente acabou de conhecer a banda, de verdade. Apesar de ser uma banda que foi formada em 2002, cara, no meu radar ela entrou agora por causa do Summer Breeze, que acabou de acontecer aqui no Brasil, e o Parkway Drive tocou. Eu sei que o nosso diretor aqui é um grande fã, né, dessa banda, mas eu realmente não tinha ouvido. Falei, pô, vamos lá, né? Vamos lá, vamos confiar no gosto do cara uma vez na vida. E já que tava no festival, vamos falar e gostou? Cara, assim, não gostei tanto quanto eu achei que eu gostaria. Desculpa pro nosso diretor aqui, que ele... Eu sei que é errado, mas assim, tem alguns discos que eu gostei muito e alguns discos que eu não gostei nada. É mesmo? Sério. Cara, Nossa, eu deu uma embargada na voz aqui. eu gostei bastante. Não achei que eles têm nenhum disco ruim, assim. É uma discografia não tão grande, né? Porque são mais de 20 anos de banda, 21 anos de banda tá fazendo agora. E a gente vai passar aqui por todos os discos. Banda australiana, cara. E eles realmente, assim, quando você ouve o som, eles não parecem uma banda australiana. Não. Realmente não parece. Parece um negócio lá do leste europeu, sei lá. E o nome da banda vem da rua em que o baterista, que já nem ficou na banda, coitado do cara, mas pelo menos deu o nome, a rua que o baterista morava e eles ensaiavam numa cidade lá que é Byron Bay. E aí tem uma curiosidade, cara, que depois que a banda fez sucesso, a prefeitura mandou pintar na rua, no chão da rua, o nome Parkway Drive. E não porque a banda fez muito sucesso, mas porque, pelo sucesso da banda, os fãs começaram a ir lá roubar a placa da rua. Então, de tanto roubar a placa e repor a placa, e roubar a placa e repor a placa, agora, vamos tirar a placa, vamos pintar então, porque tá dando prejuízo pra prefeitura, né? Bom, a banda é um quinteto, é o Winston McCall no vocal, o Jeff Lynne na guitarra, o Luke Kilpatrick, cujo apelido é Pig, na guitarra, o Dia O'Connor, cujo apelido é Pai, no baixo. Esse cara entrou no segundo disco. E eu falei besteira, o baterista não saiu não. Quem saiu foi o baixista, o baterista é o mesmo. E o Ben Gas Gordon, que é esse cara aí. E... cara, é metalcore, né? Sim. É metalcore, então assim, velho, se você não curte o gênero, não adianta. Sinceramente, não adianta. Talvez você até possa gostar um pouco do último disco, que é um pouco diferenciado. Aham. Mas, cara, se você não gosta de metalcore, não é uma banda pra você. Eu não sou grande fã do gênero, não é que eu não goste de metalcore, tanto que eu gostei da banda, Aham. né? E dentre as bandas de metalcore que eu conheço, eu acho que Parkway Drive é uma das que eu mais gostei. Tá? Ó, os caras começam em 2002, já lançam em 2003 um split com o I Killed the Prom Queen. Pra quem não sabe, Split é um disco 66, né? As duas bandas gravam,
tem split que cada faixa é de uma banda, tem split que cada lado do disco é de uma banda. Como é que era CD, faço a menor ideia como é que é, porque isso aí não tem pra gente ouvir nas plataformas de streaming, né? E o I Killed the Prom Queen é uma banda de metalcore também. Mas as músicas que tem nesse split você consegue ouvir, porque em 2004 eles soltaram o Don't Close Your Eyes, que era um EP que tinha 7 músicas, mas em 2006 esse EP foi relançado com as músicas do split, mas umas das coisas que eles fizeram lá. E eu gostei, rapaz, eu ouvi esse negócio e eu senti, sabe o quê? Esse disco faz parte de uma lista de discos que poderia receber o título. Discos que não existiriam se o Black Sabbath não existisse. Porque o Black Sabbath inventou um negócio que é música de terror. Não é música para filme de terror. A própria música é de terror. E esse álbum, especificamente, que não é um álbum, né? Ele é um EP, mas umas músicas largadas lá. Então ele não é uma obra fechada, mas eu consegui entender muito como se fosse. Parece muito, sabe? E ele tem uma abertura que é muito macabra. Que foi tirada do Evangelion, né? Do desenho japonês lá, Evangelion. Que na verdade, de um específico, que é o The End of Evangelion. Aí, eu não gosto, né? Eu não curto muito anime e tal. E Evangelion realmente nunca me chamou a atenção. Só que esse específico aqui tem na Netflix. Aí eu, muito lambeta, que eu fui lá ver, né? Não entendi nada, velho. Eu comecei a assistir o negócio, irmão, mas não tava entendendo nada que tava acontecendo. Aí eu falei, eu vou assistir até a hora que aparece a menina falando lá. I don't wanna die, I don't wanna die, I don't wanna... E, sorte, velho, é com menos de meia hora. Porque eu parei, né? Eu assisti só até aí, não, eu parei, porque eu não tava entendendo. Porque eu acho que pra você entender, você tem que assistir o resto que vem antes, né? Não é como se fosse um filme que realmente dá pra você assistir. Não, esse cara explica aqui. Não, eu não tava entendendo nada. E, cara, o que eles fizeram com essa parada no disco ficou muito mais assustador do que no desenho. Porque eu fiquei vendo a menina e falei, cara... Porque o Evangelion é um bagulho de ficção científica, Sim. né? E não tem essa coisa de terror. Pelo menos eu não consegui pensar nisso lá assistindo o pouco que eu assisti. Mas no disco ficou muito aterrorizante, velho. Ficou um negócio muito foda. E aí, eles emendam essa vinheta da menina gritando I don't wanna die com a primeira música, que é o Smoking If You Got Them. E a música é muito boa, né, cara? É uma música excelente de apresentação da banda, que inclusive foi regravada no primeiro disco mesmo deles depois, que é de 2005, né? Mas é engraçado, porque essa é a única parte desse disco que eu gostei. Porque A primeira música? essa junção aí dessa introdução com a música foi a única parte que eu gostei. Porque o resto do disco, cara, eu fiquei tipo, não sei, acho que não tava um dia bom pra ouvir esse tipo de gênero, ou aquele disco em questão, mas eu ouvia, cara, e eu tava, sabe, com um sentimento de gastura? Eu tava me sentindo assim, então eu queria que acabasse logo. Acabou, né? Acabou. Acabou, aí vem o disco de 2005, que é o Killing with a Smile. O produtor desse disco e do próximo é o Adam Dutkiewicz. Eu nem sei se eu falei certo o nome do cara. Que é o guitarrista do Kill Switch Engage, que é uma das grandes bandas do metalcore, lá do começo desse metalcore. Já tinha metalcore antes, né? Mas esse metalcore mais anos 2000 ali, esse negócio, é uma das grandes bandas desse período, né? E, cara, o disco já começa brutal. Acho que a primeira música nem se classifica como metalcore. Pra mim, a primeira música é um death metal mesmo. Ó, eu não expliquei aqui, se você tá acompanhando aqui, eu acredito que você até saiba, metalcore basicamente é uma mistura do death metal com o hardcore, né? Ele é mais violento do que o crossover que a gente comentou no nosso programa sobre Ratos de Porão, a gente vai deixar o card aqui. Crossover é a mistura do thrash metal com o hardcore. E aqui é do death metal, então é um negócio mais com os vocal gutural, isso aqui. Uma coisa é que as bandas de metalcore costumam usar muito o vocal limpo e o gutural. O Parkway Drive não faz tanto isso, né? Eles demoram para fazer, né?
Porque nas músicas deles manda mesmo o vocal gutural. O Sim. vocal limpo quase não aparece. Depois, vai colocando mais, vai introduzindo, né? Nesse período aqui, não, velho, é Nada. guturalzão mesmo. Né? Porradeira todo tempo. E uma coisa que eu percebi, cara, é que o Parkway Drive é uma banda muito riffeira, né? Os Aham. caras fazem uns riff Foda. foda, assim. Então, justamente por isso que eu acho que o som deles funciona tão bem ao vivo, Aham. né? Porque são uns riffs potentes, Não, cara. e eu fui ver alguns vídeos deles ao vivo. Cara, que show deve ser. Porque você vê a galera, além das rodas ali, abrindo tudo, você vê a galera pulando o tempo todo, cara. Deve ser uma energia muito, muito louca. Nossa, você o deve show sair deles. exausto, né, velho? Uhum. Mas porque você gostando ou não, o som é muito poderoso. Sim. Isso não tem como você negar, né? Esse disco tem. Eu gostei bastante dele porque as músicas são curtas, né? Uhum. Tem uma música que passa 5 minutos, o resto é 3 minutos ali. E vamos que vamos. A Romance is Dead, né? A única que passa os 5 minutos, que tem a frase maravilhosa. Cara, eu amo essa frase. So cry me a fucking river. O cara pega uma frase clássica de. Manda um fucking no meio, velho. E o clima de terror se mantém, cara. O clima de terror que tinha lá no primeiro disco, tem nesse também. No primeiro disco, não, no EP, né? Tem nesse disco. Principalmente nas letras. Né? E aí, pô, tem uma faixa nesse primeiro disco que chama It's So Hard to Speak Without a Tongue? Que frase é essa, né, velho? Se você não esperar que seja música de terror num disco falar um negócio desse, porque isso remete muito à tradição do death metal. Então eles têm essa pegada ali que depois vai mudando, vai ficando diferente, mas a coisa do death metal neles é muito presente, eu acho muito mais presente do que em boa parte das bandas de metalcore. Mas aí, 2007, vem o Horizons. Eu ouvi lá no planetloud.com ou planetloud.com que esse seria o ponto de referência para álbuns futuros do metal. Cara, eu não sei também. Aí, né, vamos e convenhamos. Não acho que o Parkway Drive tenha definido tanto assim do metal depois deles. Mas eles se inserem muito bem nessa coisa que é o metal moderno. Aham. Aqui é 2007, né? Mas eles estão se inserindo muito no que aconteceria ali depois dos 2010 ali. Tem até algumas bandas mais antigas mais antigas que eu digo, não antiga de verdade, né? Do começo dos anos 2000, que cresceram depois de 2010, né? E o que eu acho que é simbólico nesse disco é que começa a mostrar que eles não vão se prender tanto a essa coisa que é o metalcore. Tipo, vamos fazer só metalcore. Porque aí realmente vai começar a ficar chato, né, velho? Um negócio que não tem muito pra onde ir. Isso é uma coisa que me deu a impressão. Você falou deles fazerem bastante riff. Tem disco, cara, que eu senti que tava se repetindo. O Killing With a Smile é um disco que eu senti que ele é um pouco repetitivo em certos pontos. Esse aqui não. Esse aqui já me deu um ar de diferente. Um ar de diferente, não. Esse aqui já me deu um ar de diferença. E, por exemplo, a música Idols and Anchors é uma puta de uma música, cara. E ela já tem um refrão diferente dessa parada um pouco mais melódica. Então, putz, eles foram evoluindo, né, cara? Aqui eles largam um pouco do que você falou. Largar um pouco desse metalcore muito linear pra começar a fazer coisas variadas. É por isso que o disco fez diferença aí, né? Fez história. Ele começa com uma introduçãozinha curta, aí já vem ali o The Siren Song, que eu acho uma música nervosíssima também. Breakdown o tempo todo, né, velho? O cara tem uns 88 breakdown e meio na música, pelo amor de Deus. Você tá ouvindo quebra, você tá ouvindo quebra, você tá ouvindo quebra. Putz, grila, mas pra tocar esse negócio, Deve ser embaçado, cara. o cara, às vezes, ele esquece, né? Dá a quebra, o cara, pera aí, pô, não era isso, era outra coisa. Não é possível, velho. Baixão presente pra caramba. Essa música eu acho que é a que eu mais gostei desse disco. E fez o nome dos caras. Os caras vieram pra ficar mesmo. Só que a faixa título, que é a Horizons, que fecha o disco, ela é diferente do resto do disco inteiro. E já mostra o caminho que eles vão seguir depois, né, cara? Porque em 2010, aí já, né, deram um intervalo aí de 3 anos, eles lançam o The Blue. E, cara,
esse disco ele já é diferenciado. Ele começa com uma música que chama Sansara. Que foi isso, velho? Do nada. Sabe o que é Sansara ou não? Não sei. Explica. Sansara é... Por quê, velho? Por que vocês não podem só falar não sei? Pergunta de novo. Sabe o que é Sansara ou não? Não sei, cara. Porra, que merda foi essa? Eu não sei, cara. Você sabe o que é Sansara ou não? Não sei, cara. Sansara é um termo que é do budismo, usado no budismo, e basicamente é o nome que eles dão para esse mundo que a gente tá. E é o mundo para onde a gente veio para sofrer, entendeu? A função da existência humana, quando ele renasce como ser humano, é tentar evitar esse sofrimento para acumular karma positivo, para você renascer de novo. E você renasce inúmeras vezes no Sansara até você alcançar a plenitude, alcançar o Nirvana, lá, esse negócio todo. Que doideira. E isso permeia muito o disco, essa temática existencial. Então, agora ele se afasta um pouco da parada toda do terror e de letra falando de coisa escrota, que não sei o quê, né? E cria um outro tipo de obra, né? O Sleepwalker é uma música diferente também, ela é mais modernosa, né? Você ouve assim, já pensa, isso aqui tem essa cara do que a gente chama de metal moderno, mas ainda com o pé no death metal e com uma vertente melódica nessa música, que me lembrou um pouco Arch Enemy. Que Arch Enemy é uma banda de death metal melódico, então faz sentido a banda de metalcore, quando vai pra uma linha mais melódica, ir pra esse lado, e é uma das melhores do disco, cara. Aí tem a Alone, que eles tiram um pouquinho o pé do acelerador ali, né? Ela é mais tranquila. Então já mostra que tem uma nova fase aí se delineando. Esse disco tem a participação do Brett Gurewitz, que é o guitarrista do Bad Religion, né, fazendo os backing. No Coisa de Stream ele nem estava acreditado, mas tem ele lá na música Home is for the Heartless. E como tem essa temática mais essencial, né, cara, tem essa frase, né? If home is where your heart is, why do I feel so fucking homeless? É pesado demais, porque ele pega uma frase que é muito conhecida, né? O seu lar é onde seu coração está. Então, por que eu tô me sentindo tão sem casa, sem lugar, sem teto, sem lar, sem tudo? E não tinha isso nos outros discos. Os outros discos você ouvia, você não ficava triste. Não. Entendeu? Esse aqui você já ouve, você já pensa, cara, os caras deram eles subiram um degrau ali, inclusive em termos de letras, né? E aí, justamente na turnê desse disco, eles fazem os primeiros shows no Brasil. Eles tocaram em São Paulo, tocaram em Curitiba em 2011. Na verdade, os shows no Brasil foram os primeiros que eles fizeram na América do Sul. Só que ainda em lugar pequeno, eles tocaram no Carioca. O Carioca Club, que, pra quem não conhece, o Carioca Club fica em São Paulo. Mas não é que é um lugar minúsculo, mas, tipo, não é o Summer Breeze, entendeu? E eles fizeram um documentário a partir desse momento que eles estavam vivendo, que chama justamente Homes for the Heartless, que foi gravado em 42 países, inclusive no Brasil. E aí, em 2012, vem o Atlas, ou Atlas, mas eu vou falar Atlas, porque a gente é brasileiro. Né? E o que eu senti nesse disco? Melodicamente superior a tudo que a banda já fez. Eles resolveram apostar muito em melodia, cara. Senti muito isso. E uma influência que pra mim tá ali latente, o tempo que eu tô ouvindo, é a influência de Nine Inch Nails, cara. Por que você diz isso? Fale melhor, pra eu entender melhor. Os climas das músicas. Porque o Nine Inch Nails é uma banda de rock industrial. Eu olho pra cara dos malucos do Parkway Drive, eu acho que eles têm cara de uma banda de industrial, cara. Só que metal industrial. Não é o som deles. Mas eles começam a usar uns timbres e umas harmonias que lembra as melodias que o Trent Reznor fazia pro Nine Inch Nails. Não tô falando do Trent Reznor quando ele faz trilha sonora de filme, né? Mas a questão dos climas das músicas, uma coisa que
é ao mesmo tempo muito pesada, mas já tem uma atmosfera mais soturna, Aham. sabe? Que é o que eles estão Saquei. começando a fazer aqui. E a faixa título talvez seja a que mais me lembre o Nine Inch Nails, por algum motivo. Mas por outro lado, é uma das melodias mais bonitas que a banda já fez, cara. Nossa. Mas lógico, tô falando isso, mas o metalcore, death metal não Hum. foram abandonados, não é nada disso. Por exemplo, em Old Ghost New Regrets, que é uma faixa bem com a cara deles mesmo, né? Aí eu penso, os caras já estavam pensando, pô, a gente vai tocar pra público. Putz, merda. Aí eu penso, os caras devem imaginar, pô, a gente vai tocar pra público grande, vamos, né? As músicas aí pra levantar a galera. Aí tem Wild Eyes, que ela Essa começa com música um é solo, ela já começa com foda. um solo, e aí tem aquele coro de fundo, que é tipo muito agora todo mundo vai cantar, tá Aham. ligado? Eu enxergo muito a música assim, ó. Os caras fazem a música com essa intenção, tá ligado? A intenção de levantar o público no show, e aí até todo mundo cai na roda e pronto. E eu acho que Dark Days também é muito foda. Porque elas vem uma depois da outra, né, cara? E ela tem um arranjo também de guitarra que eu achei muito foda. Que ela começa devagar e depois ela cresce na paulada, né, velho? É, É bem, os caras são da lembra bem paulada. a bateria do hardcore. Sim. Não, tem várias músicas que lembram bastante. Agora, esse disco também se aproxima mais ainda do metal moderno. Algumas nuances ali do disco me lembraram Architects, que talvez seja a maior banda desse segmento hoje, assim. Death Heaven também me lembrou um pouco. Se eu ouvir The River e Blue and the Grey, me lembra um Uhum. pouquinho ali o que o Death Heaven faz. E aí em 2014, o que os caras fazem? Ah, rapaz, volta pro Brasil. Gostaram Três dos brasileiros. shows. Agora, além de tocar em São Paulo e Curitiba, tocaram no Rio de Janeiro também. E em São Paulo foi de novo no Carioca Club. Aí 2015, vem o Ire. Cara, se eu ouvir esse disco, depois de ouvir esse disco, tipo, pelo que a gente falou aqui, deu pra perceber que os caras vão mudando, vão mudando, vão mudando. Mas depois que eu vejo isso, você não pode. É um crime você acusar os caras de fazer disco parecido, velho. É. Porque não é mesmo. É bem diferente. Eu considero que seja um ponto de virada pra eles se tornarem uma banda que consegue tocar em festival Festival. grande pra caramba, em arena, em estádio, em tudo. Claro que estádio é meio esquisito, porque a banda de death metal tocando num estádio, não é. O cara vai fazer o quê? Abrir pra Taylor Swift? Não vai ter como. É, mas eles conseguem tocar em festival grande assim, mas com segurança, velho. Com segurança mesmo, né? E as músicas são grandiosas, é pra fazer público de festival pular. E festival de metal, cara, é um negócio muito louco, porque sempre é muita banda e são públicos muito diferentes. Esse cara foi pra ver essa banda, esse cara foi pra ver essa banda, esse cara foi pra ver aquela. Então você acaba descobrindo coisa. Pô, festival é pra isso, velho. Na boa, você vai ao festival pra ver uma banda que você gosta às vezes, uma. E você sai gostando de mais umas três. Aham. Se o line-up foi bem Montadinho, né? montado, né? Então, eu acho que o Parkway Drive deve ter crescido muito nessa. De começar a tocar em Wacken, tocar em não sei na onde, não sei no festival lá da Europa e tal. E eles vão ganhando público. Eles fazem um show pensado. Eles fazem música para show, sabe? E eu acho que deve funcionar terrivelmente, cara. Porque a Destroyer, né, que é a música que abre o Uhum. disco, ela tem cara de hino. Aquele negócio que, pô, os fãs vão cantar essa porra aí, velho. Riff fantástico, riff maravilhoso essa música. O ritmo cadenciado ali, depois, cara. Vice Grip. Vice Grip Você ao ouviu o vivo. Vice Grip ao vivo? Cara, é muito foda. É muito foda, cara. Então, é música com grito de guerra, né? O Aham. Keep the Flame Alive é um grito de guerra, né, velho? Sabe, aquele tipo. Aham. Essa frase é a frase que os fãs da banda vão cantar, tipo, eternamente. Enquanto a banda existir, tiver gente no show deles, o Keep the Flame Alive vai ser entoado lá, sacou? Aquele negócio que é extremamente poderoso e dá uma sensação que a gente sente muito quando vai em show,
que é uma sensação catártica. Uhum. Todo mundo gritando aquilo ao mesmo tempo é um negócio muito bom. Você tá pondo aquilo pra fora de um jeito extremamente libertador, sabe? Então, cara, não tem como você não reconhecer o poder que essa banda tem, tá ligado? Não dá, cara. E aí vem Crushed, né, cara? Crushed tem as guitarras pesadas, tem um canto gregoriano, velho. Faz um bagulho de canto gregoriano no rolê. Falei, meu Deus do céu. Só que, por trás disso, você tem uma pegada crítica pra caramba. Entendeu? Aí é o que eu falei. Os caras começaram como uma banda de filme de terror, aí lançam uma temática mais existencial, agora já tem uma parada mais crítica. Cara, outro que eu quero destacar aqui é uma música que eu posso dizer que é uma quase balada, porque não chega a ser foda, né? Que é a Deathless Song. Tem duas versões, né, dessa canção. Tem uma introdução longa ali, é quase 1 minuto no violão, né? Sei lá, uns 50 segundos ali no violão. E ainda tem uma versão com quase 2 minutos a menos. Eu achei que essa versão bônus ia ser mais balada. Aí quando chegou nela, não, ela é menos balada. Ela já começa na agressividade, né? Não tem a introduçãozinha ali. E tem a participação da Jenna McDougall, que é a vocalista do Tonight Alive, que com certeza vocês já ouviram. Você pode não saber que ouviu, mas com certeza já ouviu. Em algum momento. Sim, que é uma banda australiana também, numa linha mais Paramore, ali, né? Mas eu tive essa sensação. Eu fui ouvir, porque eu fiquei curioso. Falei, cara, eu já ouvi essa porra, velho. Só que não sabia o que era, entendeu? Porque tá em trilha sonora de filme, tá nas paradas assim. E essa banda tá em hiato, cara, desde 2018, mas a Jenny McDougall, ela tem um projeto solo, que ela chama de Heaven She, que não tem disco ainda, mas tem umas músicas da hora lá que ela soltou aí nos streamings. Mas, cara, uma outra música que eu queria destacar agora, que até então tá sendo a música favorita da banda. O quê? É Bottom Feeder. A música favorita da banda ou a sua música A favorita? minha música tá. favorita dessa banda. Ah, tá. Eu achei que a banda tinha uma música favorita e eles falaram, nossa música favorita, nossa mesmo, é essa. E aí você tava trazendo informação. Não é. Ah, tá. Eu só me expressei mal. Mas, cara, Bottom Feeder foi a música que me fez escutar melhor. Porque, assim, eu tava... É mesmo? Você tava ruim? Eu tava. Do ouvido? Tava. Aí você ouviu a música e... Melhorou Caramba, nada. velho. Você vê? Propriedades medicinais do Parkway Drive, irmão. Caramba. Curou da surdez seletiva. Mentira. Mas, assim, até então, eu tinha ouvido o Reverence e os 2 primeiros discos. Ah, você não ouviu na ordem. Não. Ah, pode crer. Porque eu tô... Calma que eu vou me explicar. Para de me criticar. O cara tá ouvindo tudo errado, velho. Não, mas assim... Não, a banda tem uma sequência, né, irmão? Tipo, vai mudando, o cara ouve torto o bagulho. Puta merda. É O que a gente faz? É com esse porque caboclo? Tem que mandar! eu tenho feito experiências desse tipo. Tem banda que eu pego pra ouvir tudo em sequência, tem banda que eu pego pra ouvir um pouco misto. Pra pegar, assim... Tentar entender depois como que foi feito esse processo de mudança. Então eu fiz um pouco disso com essa banda. Você tá ligado que ele inventou isso agora, né? Óbvio que não. Você tá ligado que ele inventou isso agora, né? Ah, vou tirar da minha cabeça aqui, ó. Entendeu? Mas eu fiz isso. Eu tinha escutado Reverence e os 2 primeiros discos. E eu não tinha gostado de nenhum deles. Foi, mas não é possível, cara. Tô ouvindo essa porra errada. Você não gostou do Reverence? Não. Do Reverence? Não gostei. Caralho, gordo. Você não gostou do Reverence, cara? Não gostei. Putz, grila, velho. Desculpa, mundo. Não gostei do Reverence. Nossa, Reverence. irmão. Não gostei. E aí eu fui ouvir, Mano, procurar a música ao Tanto vivo. que eu escrevi do Reverence, é o que eu mais escrevi. Essa foi de capotão forte. Desculpa, mundo. Não! Mas não bateu comigo. É o que eu falei, às vezes eu tava num dia ruim, ouvi o bagulho não me agradou. Eu posso ser que amanhã eu escute e goste. Como foi o caso que aconteceu com o Wire, que pra mim é o favorito. O melhor disco pra mim do Parkway Drive é o Wire. E Bottom Feeder foi a música que eu fui lá, eu vi ela ao vivo, eu falei, puta, mas é muito foda essa música, por que eu não gostei? Aí eu fui ouvir melhor os outros discos e me mudou, tipo, virou a chave. Essa sequência do Deep Blue, do Atlas e do Wire, tipo, pra mim é o ouro da banda, assim. Mano, aqui tá
tudo que eu podia extrair de sentimento, de conexão com a banda tá nessa parte. E Bottom Feeder é a música que fez isso. Eu ouvi aquilo e falei, caralho, é muito foda, muito foda. Tem um refrão foda, tem um riff foda. Música do caralho. É isso. Luiz, qual que é o seu disco favorito do Parkway Drive? É o Wire. Ah, é também? Acompanhou o lançamento, eles fazendo a divulgação. E eu tenho um carinho muito especial por esse álbum. Caramba, hein? Cara, eu não sei não, mas não é. O meu não é. Mas eu tô na dúvida se é o Reverence ou se é o Darker Steel. Não sei, não consegui decidir não, mas são os dois que eu mais gostei. Aí depois vem o Wire, e depois, acho que é o contrário, depois vem o As, depois vem... Cara, é muito difícil falar o nome desse Reverence. Meu Deus do céu! Reverence! Ele começa com uma música que pra mim é clássica dos caras. Tipo, Wishing Well. Essa música pra mim é um clássico dele já. Tipo, tem 5 anos a música só. Mas, porra, já é. E assim, é a atmosfera que eu gosto. A atmosfera de um Gothic Metal, tá ligado? É isso, eu comecei a ouvir esse disco, pensei, cara, Paradise Lost é você? Foi meio assim, só quero que comece o cultural aí, parou de ser. Não era mais. Capa do disco é esqueci o nome, A Casa dos Condenados, né, do Ruban, né, Peter Paul Ruban, que é o pintor alemão lá, que é a obra que ficou passando em 70% dos episódios do Dark. É a mesma obra lá. E é um quadro de 1620, barroco, toda uma atmosfera religiosa / existencial, um negócio louco ali. E justamente o disco vai trabalhar mais temas religiosos, né? Mas não é tema religioso tipo, agora viramos crente. É o tema religioso, tipo, isso é humano pra caralho, entendeu? Essa que é a questão. Porque vai falar de morte, vai falar de redenção, vai falar de coisas que nos atormentam a alma. Saquei. Então colocar esse quadro na capa do disco é muito sintomático. Qualquer um vai ver aquele negócio lá e fala, isso aqui não é só uma imagem chocante, tá ligado? Isso aqui tem muito significado. Pray já é música Levanta Estágio de novo, né? Vamos que vamos. E eu comecei a achar muito impressionante nesse disco a variação de vocais do Winston McCall. Porque isso é coisa que em muita banda 2 vocalistas fazem. E ele muda muito, velho. Se você ouvir algumas músicas do Darker Steel, não parece que é o mesmo cara que tá cantando lá nos primeiros discos, no Horizon, que seja, né? E o que eu percebi também nesse disco, que tem uma influência de heavy metal muito aparente. De heavy metal mesmo, heavy tradicional, entendeu? No The Void, por exemplo, que é o single, eu percebo isso, que também é outra música que meio que virou clássico, né? E o trabalho é cada vez mais melódico, né, cara? Se a banda não fosse tão extrema, você podia considerar que ela tinha ficado um pouco mais acessível. Mas quando eu falo acessível, pelo amor de Deus, você que tá ouvindo aí que é fã de metal, não vai me entender errado, não tô falando que a banda ficou pop. Só que a gente sabe que mesmo dentro do público do heavy metal, o metal extremo não é acessível. Sabe, o público heavy metal, muita gente do heavy metal tem um limite. Sabe? E eu entendo que esse trabalho com as melodias do Parkway Drive pode agradar mesmo a galera que não é do metal tão extremo. Sacou? É isso que eu tô dizendo. Se você não conseguir entender ainda, foda-se. Não tem como explicar melhor do que isso. Que mais? Absolute Power. Cara, essa música me lembrou um negócio meio groove metal, meio Pantera, influência de Pantera, tá ligado? Cemetery Bloom, eu achei a música fantástica também. E talvez fosse até um bom indicativo do que a banda ia fazer depois ali no próximo disco, né? Não sei se é isso, né? E o Shadowboxing, que é quase um new metal, né? A discografia inteira é que mais se aproxima de uma coisa que a gente possa chamar de new metal, só que além dessa cara de new metal, tem corda também na música, então é um negócio doido, coisa impressionante, né? Que nós estamos em 2018, né? 2020 eles lançam o Viva the Underdogs, que é ao vivo, mas que também virou documentário.
Eu não consegui assistir, né? Não tem disponível, cara. Não consegui achar nenhum dos dois documentários deles, queria ver. Só que aí aconteceu um negócio que eu achei engraçado. Eles gravaram o disco Viva the Underdogs no Wacken Open Air. Beleza. Que é na Alemanha, certo? Certo. Beleza. E aí, eles gravaram 3 músicas em alemão. Eles pegaram as músicas deles e regravaram em alemão. Só que eu achei que eles tinham gravado em alemão pra cantar no Wacken. Mas não, no disco é em estúdio. Aí eu fiquei um pouco descompensado com essa informação. Mas as músicas são Würgegriff, que é o Vice Grip, Die Lehre, que é o The Void, e Schattenboxen, que é Shadowboxing, obviamente. Né? Ficou até parecido aqui o negócio. Aí em 2022 vem o Darker Steel, que a gente vai falar mais detalhadamente, né? E em 2023 aconteceu o quê? Os caras vieram para o Summer Breeze, para a primeira edição do Summer Breeze aqui no Brasil. E, cara, Summer Breeze foi um festival bem elogiado. Eu não fui, ninguém aqui foi, a gente só ouviu falar, né? E pretendo ir no próximo, porque, porra, deve ser da hora pra caramba. E a galera que falou no YouTube, nas revistas, tudo aí, a galera elogiou, cara. O que aconteceu foi que, quando anunciaram o Parkway Drive como headline, a galera reclamou. Mas o povo reclamou pra porra também, né? Porque, cara, eles reclamam quando põe uma banda de 80 anos de carreira pra fechar. Reclama quando põe uma banda nova. Só que o Parkway Drive não é uma banda nova, tem 20 anos, tá ligado? Não é como se tivesse começado ontem. Mas o sonzão deles é um som potente. Falou que o deles foi um dos shows mais pirotécnicos do festival. Eles gostam de mexer com bagulho de fogo. Gosta. Todo, né? E eles tocaram, cara, e tipo, tudo bem, tem gente que pode até chiar, mas eu não vejo isso como falta de respeito. Eles tocaram depois do Creator e do Testament, que são 2 bandas respeitadíssimas. Sabe? Eu não acho que tenha problema, tal. Acho que nem deve ter tido treta entre as bandas por cá, mas o povo reclama. O povo reclama, e, sabe? Mas enfim, foi essa vinda do Parkway Drive pro Brasil que fez a gente querer falar deles. E vamos focar um pouquinho agora nesse último momento do programa. Se você aguentou até aqui, se inscreve no canal. Deixa aquele like. Faz um comentário. Você gosta do Parkway Drive? Você também ficou puto porque o Parkway Drive fechou o Summer Breeze? Você ouviu tudo o disco? Qual disco você gosta mais? Não gosta de nenhum? Não tem problema também. Manda um oi pra gente, tá bom? Mas enfim, chega o Darker Steel. E cara, eu não sei, talvez aqui nosso diretor possa nos dar um indicativo aí, mas eu acho que ninguém esperava por esse disco, velho. Ser do jeito que é. A galera que acompanhava o Parkway Drive. Porque ele é diferenciado mesmo. Ele é. É porradeira? É. Tem os vocal gutural? Tem. Tem as melodias que a gente tá acostumado? Tem. Tem os riffs? Tem. Mas mesmo assim é um disco diferente. Eu acho que deve ter pegado os fãs meio de surpresa ali. Né? E a gotiqueira, né, velho? É muito evidente a influência gótica ali. E, tá. Se você prestou atenção no The Color of Living, que termina o Reverence, talvez você até esperasse um pouquinho aí por isso. Mas é que assim, eles colocavam uma música bem diferente nos outros discos, mas aqui é tudo uma diferente da outra. É um disco extremamente criativo, né, cara? Mas assim, a influência de Doom Metal e de Black Metal nunca foi tão clara, velho. Quer dizer... Nunca. Eu vou até pegar água depois dessa. E, cara, o disco, ele tá versando sobre a alma humana. Esse é o tema do disco. Só que aí, né, cara, o disco fala sobre a alma humana. E o nome do disco é Darker Steel. Ou seja, né? Não é aquele negócio agradável. Não é uma coisa que você vai ouvir e vai se sentir tranquilo depois, né? Não tem como. É como se a alma humana estivesse protegida por uma máscara, né? E aí isso vai ser representado pela capa,
né, que é de um artista alemão, aí não é que nem o outro que era uma obra que já existia e eles adaptaram para cá. Isso aqui foi uma obra criada mesmo pelo cara, que é o Hedy Schant, a partir de uma máscara romana, né? Então você vê que a máscara romana tá abrindo assim e tem aquela coisa muito louca lá. Mas, cara, sabe uma coisa que eu achei foda? É que, assim, eu fui ver alguns vídeos e tal. Você não acha muita coisa, tipo, brasileira falando sobre a banda. Não mesmo, né? Por isso que a gente tá falando. Né? Exatamente. E aí, eu achei um mini documentário de eles indo fazer terapia. Da banda inteira, tá ligado? E aí eu descobri, ali fala que o baixista, o Dia O'Connor, o pai, ele até 2016, se eu não me engano, ele era só, tipo, como músico contratado da banda. Ele não fazia parte de fato. E aí ele, mano, na terapia eles começam a destrinchar muito a relação deles como banda. E eu acho que isso reflete aqui no disco. Por isso que o disco fala da alma humana e fala de como eles estão se sentindo de certa forma. De certa forma, não. Eles estão se sentindo, porque aqui eles vão falar de depressão. É um disco que vem num momento pós-pandêmico também, que não tem como isso não refletir na banda, porque eles falam assim, meu, a gente tá nessa de fazer show e disco, há 17 anos. E a gente parou, literalmente. E aí a gente foi cuidar um pouco da gente também nesse tempo. Então você vê como isso reflete na música, cara. E esse disco, ele é muito diferenciado, assim, em questão de melodia, em questão de posição, em questão de letra. E é um disco que eu achei fenomenal, cara. O The Rock Life, no site, escreveu assim, ó. Darker Steel abraça a coragem de explorar novas paisagens sonoras, encontrando liberdade em suas composições ousadas, especialmente com guitarras que entregam, na maioria das faixas, muitas sensações sinfônicas, mudando de forma, manobras orquestrais e muito mais. Mas o disco começa com um pianinho de brinquedo, né? Aquele sonzinho de pianinho de brinquedo ali na música Ground Zero. E o vocal mais delicado da história da banda, né? Porque começo é o vocal mais delicado que essa banda já ousou apresentar num disco. Mas lógico que vai fazer o quê? Vai explodir num berrão, né? Claro, claro. Cara, retoma aquilo que eu falei. Quem ouviu o primeiro disco da banda e pular pra esse, pode muito bem achar que são duas bandas completamente diferentes, velho. Mas eu gosto disso. Eu gosto desse negócio. Tipo, não é aquela questão, a banda não é melhor ou pior porque ela muda sempre ou porque ela faz as coisas muito parecidas. Não, mas eu gosto dessa inventividade. Nessa música, tudo é bom, cara. Os riffs são bons, o refrão é bom. Só que ela não é nem death metal nem metalcore, ela é outra coisa. Ela é Parkway Drive, tá ligado? É hipnótica e é pra todo mundo cantar junto, né? Ela começaram assim pra todo mundo cantar junto mesmo e pronto. E aí depois, aí vem a porradeira, porque não é possível também. Os caras vão ficar nessa, vai ficar pondo pianinho de brinquedo eternamente? Claro que não. Porque aí depois vem a segunda música que se chama Like Napalm. A música se chama Like Napalm. Se ela não for uma porradeira, o que vai ser? Aí nenhuma outra música vai ser. Porque o nome da música, pô, pelo amor de Deus, pô, nem sei o que falar, cara. E refrão, foda. Poderosíssimo foda. De novo. E é esse tipo de música que por si só a existência de uma música como essa já rebate a crítica dos caras que falaram que eles não podiam ser headline de Summer Breeze. Sacou? É esse tipo de música que faz uma banda ser foda, velho. Sacou? Então, bom, não tem problema. Eu, cara, tenho absoluta certeza que mais de metade das pessoas que criticaram eles fechando o palco no Summer Breeze nem foi ouvir. Vou ter certeza, velho. Porque se você ouve uma música dessa e você não pensa, não, mano, os caras merecem, tá ligado? Os caras merecem estar lá. Aí, pô, tomar banho, velho. Aí vem Glitch, que foi o primeiro single, né? Saiu antes do disco. Aí já tem um refrão cheio de efeitos, umas variação vocal mais louca ainda. O cara deve ter pensado, mano, como é que é o nome dele mesmo? O Winston McCall deve ter pensado, eu vou fazer tudo que eu conseguir, velho, nesse estúdio. Eu vou entrar lá e vou fazer o que a minha voz permitir, tá ligado? E essa música tem muito de heavy tradicional, né? Tem. Uma coisa não é... Achei que você ia falar alguma coisa. É que eu estava formulando o meu pensamento aqui. O que eu acho foda nessa música
é que, assim, eles usam alguns arranjos que tiram um pouco do peso das guitarras pra fazer uma coisa mais oitavada que me lembra, de certa forma, um pouco do que o Iron Maiden faz. Tá. Entendeu? Foi o que você falou, que é a música mais voltada pro heavy metal tradicional. Uhum. Eu acho o seguinte, cara, existe muito. Existe muito preconceito contra o metalcore. Uhum. Até eu tenho um pouco, pra ser bem sincero aí pra vocês. Eu não quero falar não, mas sim, eu vou fazer uma meia-culpa aqui. Metalcore não é um gênero que eu vou pensar, pô, uma banda de metalcore, não vou ouvir. Não. Mas também é bom na vida a gente fazer um exercício aí de se afastar um pouco do preconceito. Então, quem tem preconceito com metalcore e for ouvir o Parkway Drive a partir dessa música, talvez perca um pouco esse preconceito. Então deixa um pouquinho de lado. Não, vou ouvir lá. Vamos ver. Pode ser que goste dessa música e acabe gostando da banda, sabe? Na sequência vem o que foi o segundo single, que é The Greatest Fear. E aí os caras já mostraram que eles gostam de usar coral, né? Já mostraram isso. Então aqui eles resolveram usar, mas com órgão agora também. Então ficou uma coisa mais sacra, né? Uma coisa mais religiosa, mas aí já vem um negócio que a letra é meio viking. Um negócio que eu falei, o que tá acontecendo, rapaz? Essa música, pra mim, ela é muito diferente. Eu não sei nem se eu gosto dela, pra ser bem sincero. Sabe? Eu começo a lembrar muito que eu vi, que assim, eu fiquei meio... Aí tem assim, uma melodia que é meio um Pink Floyd do mal, tá ligado? Pô, e o peso meio Doom, sabe? Eu não sei, cara. Eu sinceramente não sei. Esses caras, eles são australianos por acidente. Porque esses caras não são de verdade, velho. A alma deles não é. Esses caras são alemão, esses caras são nórdico ali, leste europeu, sei lá de onde que eles são. Mas australiano é possível, velho. Como é que você imagina um troço desse sendo Austrália? Não me entra na cabeça. Aí agora vem Darker Steel. Darker Steel é assim, vou explicar pra você o que é. É como se o Led Zeppelin, ali da fase do 3, encontrasse o Ennio Morricone. Entendeu? É isso, essa música aí. E aí eles entram, todo mundo, Led Zeppelin encontrou o Ennio Morricone, eles vão conversar, vão fazer música, entra todo mundo em crise existencial. Entendeu? E aí depois faz uma das melhores baladas góticas dos últimos anos, cara. Essa é a minha descrição da música aí. Cara, e é foda o vocal dele limpo, né, cara? Aquele vocalzão soturno pra caramba. Nossa, a hora que eu ouvi essa música a primeira vez, eu falei, peraí, é a mesma banda que eu tô ouvindo? Porque é diferente de tudo, tudo. Se eu pegasse toda a discografia do Parkway Drive, eu não consigo achar uma música que seja minimamente parecida com essa. Não tem, velho. É muito louco. Muito da hora, né? E aí depois vem Imperial Heretic, que é assim, cara, isso aí é o Paradise Lost da fase Draconian Times. Concorda, Luiz? É bem isso, né? Só que, isso que eu acho legal, eles estão misturando 800 influências nesse disco. Mas tá tudo com a cara deles. E mesmo essa música que é diferente de tudo, essa que você falou, que é diferente de tudo que eles fizeram, ainda tem a cara deles. Tipo, os caras estão arriscando coisa pra caramba, eles estão mostrando tudo quanto é a influência que eles têm, mas nunca deixou de ser a cara dos caras. Sabe? Encaixa, é estranha essa música, né? O Darker Steel no meio da discografia toda, é estranha. Mas não deixa de... Você não consegue pensar, nossa, jamais imaginei que eles fizessem uma coisa dessa. Não dá pra imaginar. Dá sim, né? Imperial Heretic é a mesma coisa. Os caras beberam na fonte Paradise Lost, que é uma das maiores bandas de metal gótico de toda a história, né? Quem não acha é porque não conhece, porque sinceramente não tem como, sabe? Os caras lançaram alguns discos definidores do que era o metal gótico. E eles pegaram essa influência e colocaram aqui, deixaram com a cara deles, né? Aí agora vem o momento do disco, né? O momento que você fica lá, a hora que você vê, você tá com a cara assim, só ouvindo. Né? If God can bleed, then I'll bleed you out. Você vê com a cara. A música, 2 minutos e 40 de música. A música quase inteira meio sussurrada. Né? If God can bleed, then I'll bleed you out. Meu Deus do céu. Aí depois ele nem canta muito direito essa música, né? Porque depois que ele para de sussurrar, ele mais fala do que canta. Né? Mas que negócio que entra na sua cabeça e você fica... Aí, velho, agora... Se grudou, né?
Não é só música pop que gruda na cabeça da gente, velho. Não é só música que toca com as cenas americanas que gruda na sua cabeça. Música boa também gruda na sua cabeça. E essa fica, cara, um negócio absurdo. E aí, pra dar uma relaxada depois, vem Soul Bleach, porque é a porradaria mais clássica, uma porradaria mais tradicional, uma porradaria ali mais Parkway Drive mesmo. Essa aqui eu acho que é a que mais lembra o Parkway Drive das antigas ali. Ah, não, peraí, vamos fazer um negócio que a gente tá mais acostumado, só pra descansar, né? Essa música aqui foi a minha favorita do disco, cara. E aí eu fui procurar algumas críticas do disco. E quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu falei assim, nossa, tem uma parte dela que me lembra muito um arranjo de uma música do Slipknot, que é Custer. E aí eu fiquei, não, mas eu devo estar viajando, tô imaginando coisa aqui, procurando similaridade. E não é que os caras da Kerrang também falaram a mesma coisa, da mesma música. Eles falam assim que a música remete o Slipknot desse momento do metal moderno. Porque o Slipknot abandonou aquele new metal que eles faziam lá em 2001, 2002, 2003. É uma parada muito mais... Por isso que a galera fala que o Slipknot morreu no Iowa? Provavelmente. Mas, cara, eu... Mania poder matar as bandas, né, velho? O cara lança o disco, mudou o nome. A banda morreu. E Acabou. No segundo disco. Se vendeu. Virou pop. Não, cara, é uma música foda. Tanto a do Slipknot quanto essa aqui. E realmente, cara, é uma parada que, assim, você pega essa influência do metal moderno e é a cara da música. Corte rápido. Bom, depois vem a vinhetinha, Stranger, que é 51 segundos ali pra entrar no clima do final do disco. E aí vem Land of the Lost, rapaz, essa música. É muito boa, cara. Land of the Lost. Pelo amor de Deus, cara. Essa música, o que é essa música? Essa música é uma ida ao inferno. É isso, cara. É uma coisa temática religiosa, existencial. E aí há um encontro ali musicalmente entre a New Wave do British Heavy Metal e o Radiohead, entendeu? É um negócio, caralho, velho. Putz grila, que música maravilhosa, velho. Essa é a minha favorita desse disco. Jura? Nossa! Nem deu pra reparar. Mano, que putz grila, velho. Nossa senhora. Na verdade, o final do disco, pra mim, é a melhor parte dele. Essa dobradinha do Land of the Lost com From the Heart of Darkness. Nossa, velho. Se tivesse um single com essas duas músicas aí, eu já tava feliz. Não precisava mais nada. Nossa senhora, viu? Gostei. Não, deu pra reparar um pouquinho. Você gostou, mas realmente, essa dobradinha, cara, pra terminar o disco é muito foda. É muita coisa de pensar como é que põe as músicas no disco. Os caras põem essas duas aí, que é pra já fuder, né? E são... Tirando a Darker Steel, que tem mais de 6 minutos, essas duas são as mais compridas, né? Junta as duas ali, dá uma faixona de 10 minutos. E From the Heart of the Darkness, cara, o título já diz tudo também, né? Eu acho assim, cara, esse disco não retoma a atmosfera de terror lá dos primeiros, mas cria um outro tipo de terror. Né? Que aí é aquela coisa do post-horror, tá ligado? Pode crer. Não é mais o terror tradicional, não é o terror de matança, não é nada disso, mas é um horror psicológico, uma coisa que você meio não a entende bruxa. direito. Isso, exatamente. Então E esses filmes do que chamou-se em algum momento ali post-horror, são filmes que a gente às vezes não entende direito, que a gente tem que assistir de novo e de novo, porque é uma camada, outra camada, mas você sempre fica meio mal. Sabe, você assistiu os filmes do Ari Aster e você terminou o filme, você... não tô bom. Não é. E esse disco é assim, cara, e essa música é assim. E você vai prestar atenção na letra, tem umas puta metáfora boa pra caramba. O cara foi incisivo ali nas metáforas e letra pra deixar você com crise, velho. Você termina com crise. Então, assim, se você não quiser ficar com crise, é bom não prestar muita atenção nas letras, não, principalmente desse final, sabe? Mas é isso, cara. Parkway Drive veio pra ficar mesmo, sabe? Eu acho que... Eu não sabia que eles tinham vindo 3 vezes pro Brasil. Eu achei que era a primeira no Summer Breeze, né? Porque realmente é uma banda que não tinha. Agora eu espero que tenha, não sei. Se vocês são fã do Parkway Drive, escreve aí pra gente saber.
A gente vai contabilizar as 2 pessoas que comentarem. Mas eu acho que não tinha tanto fã no Brasil, por isso que tocaram num lugar menor e tudo. Não sei como é que foi, se foi sold out os shows que eles fizeram aqui das outras vezes, mas é uma banda que merece o lugar que ela tá ocupando agora, tá? Então, se você gosta desse tipo de som que a gente falou aqui, não adianta você querer, os caras não deixaram de ser extremo. Extremo, metal extremo do mesmo jeito, sabe? Mas se você gosta, cara, vai atrás, viu? Deixa o preconceito de lado aí. Vale a pena. Abraço.